O sufismo é uma das 3 ciências fundamentais da religião islâmica e é aquela que lida profundamente com os aspectos internos voltados ao crescimento e aperfeiçoamento espiritual do muçulmano e, portanto, algo estritamente necessário, ao menos em seu nível mais básico. O nível mais básico, fundamental e, portanto, necessário do sufismo, de acordo com a maioria dos teólogos sunitas, consiste no reconhecimento da existência de amigos de Deus, vivos e na busca da companhia, das bênçãos e dos conselhos deles. Tendo em vista a premissa de que tais indivíduos são a emulação do potencial máximo que um ser humano comum pode chegar, fazendo deles os melhores orientadores de seus tempos nessa ciência, pois eles experimentaram em essência aquilo trazido pelo profeta Muhammad. Esse é o sentido da ordem que Deus dá no Alcorão Sagrado de buscar a companhia e o conselho do povo da recordação de Deus. A figura de Wali, cuja tradução mais próxima seria um santo no cristianismo, é central para o sufismo. O Wali está para o sufismo como o Alim, o estudioso do Islã, está para a Sharia, sendo ambas ciências distintas. Para além disso, está o nível de busca filiação com tais mestres, através de algo conhecido como Baya ou Ahad, no qual o indivíduo faz um voto de seguir nos seus caminhos, a fim de buscar alcançar seu próprio potencial espiritual islâmico, o qual só irá descobrir ao longo da sua jornada na ciência do sufismo, conhecida como suluk. Um dos conceitos que alguns não entendem quando falamos de demografia do sufismo no mundo muçulmano é que quando dizemos que na maioria dos países muçulmanos o sufismo é aceito como parte da religião, em contrapartida, em sua rejeição por subseitas heterodoxas como o arabismo da terceira geração, não estamos dizendo que tais muçulmanos são sufis, porque dificilmente você vai achar alguém realmente filiado a uma tariqa ou coisa do tipo. Na verdade, para tais muçulmanos o sufismo é uma ciência válida e parte da religião popular por consenso tanto dos muçulmanos comuns como dos eruditos. Da mesma forma que ter um número inferior de padres em relação à população brasileira não atesta que ela não seja majoritariamente católica. Afinal, nem todo católico é padre, e nem todo muçulmano sunita que reconhece o sufismo como ciência islâmica é membro dedicado de uma ordem sufi. Se dizer sufi é uma responsabilidade espiritual que até dentro do próprio sufismo é desaconselhada. A origem dos ensinamentos sufis está nas fontes sagradas islâmicas primárias, do que foi visto sendo praticado pelo profeta Muhammad ou diante dele com sua aprovação. Tais práticas foram transmitidas metodologicamente, tal como tudo do profeta, seus hábitos, ditos e decisões. Buscar a lembrança de Allah é algo frequentemente descrito no Alcorão, que também detalha os benefícios que serão dados ao buscador. Os ensinamentos no Alcorão mostram quão é importante para um muçulmano se recordar do seu Criador. Através deste exercício ele poderá sentir a divina presença. No entanto, se no livro sagrado islâmico não dá detalhes de como deve ser feita a recordação, um hadith mostra que Abu Bakr, um dos nobres companheiros do profeta Muhammad, expressou seu êxtase de uma maneira que foi reproduzida pelos místicos do Islã ao longo da história. Sentindo um vazio na ausência de Abu Bakr, o profeta perguntou sobre seu paradeiro. Os companheiros responderam que ele distribuiu todas as suas posses e que não tinha nada mais para se vestir além de uma peça de tecido que ele dividia com sua esposa, alternando o uso entre eles para se envolverem na hora da reza. O profeta pediu a Bilal al-Habashi para que ele fosse à casa da filha do profeta, Fátima, e perguntasse se tinha uma peça extra de roupa que pudesse ser levada para que ele pudesse se vestir e vir para a mesquita. Tudo o que a nobre Fátima tinha era uma peça extra do tecido de lã feita do pelo de bode. Quando ele enrolou a sua cintura, era muito curta. Então, ele costurou algumas folhas de tamareira no tecido para que pudesse se cobrir decentemente e seguiu rumo ao caminho da mesquita. Antes de chegar, o arcanjo Gabriel apareceu para o nosso mestre nas mesmas vestimentas impróprias que Abu Bakr estava vestindo. Quando o profeta disse para Gabriel que nunca o vira em tais trajes estranhos, Gabriel respondeu que hoje todos os anjos do céu estão vestidos assim para honrar Hadrat Abu Bakr, o leal, generoso e fiel. Allah, o Altíssimo, estava enviando bênçãos e saudações para Abu Bakr. Gabriel disse: diga a ele que seu senhor está satisfeito com ele, se ele estiver satisfeito com seu senhor. Quando Abu Bakr veio
presença de nosso mestre e ouviu as boas novas dos lábios do amado profeta, levantou-se e agradeceu a Allah, dizendo: certamente estou satisfeito com meu Senhor. E, em estado de alegria, girou 3 vezes. Os ensinamentos do sufismo passam pela ideia de que o muçulmano necessita ao máximo aperfeiçoar suas práticas religiosas. Se a Sharia determina como rezar, o sufismo determina como se concentrar. Se a jurisprudência determina como e quando jejuar no Ramadã, o sufismo ensina a fazer jejuns que vão além do físico, como o jejum dos maus pensamentos, das preocupações e das aflições. A prática mais comum e fundamental, inerente a todas as ordens sufis, é o zikr, ou recordação de Deus, feito solitariamente através de fórmulas transmitidas pelos mestres, ou de forma conjunta, silenciosa ou audível. Esta lembrança pode ser feita de diversas formas, seja através dos cânticos, das recitações ou de movimentos. As práticas variam de acordo com cada ordem sufi, mas o objetivo é sempre manter uma lembrança constante de Deus. Dessa forma, o buscador, ou salik, é agraciado com as bênçãos do agrado divino. Outro ponto-chave na prática sufi é a ênfase do amor sem barreiras que o muçulmano deve ter pelo profeta, enraizando junto na recordação de Deus, com a recordação dele, mesmo através dos salawats ou invocações de bênçãos, que o muçulmano necessita realizar diariamente, tendo em vista crescer neste amor, para se livrar de maus traços advindos da hipocrisia e substituí-los pela emulação dos traços ensinados pelo próprio profeta. A tariqa é um termo árabe que denota a ideia de caminho ou via, e é utilizado para designar uma ordem sufi, onde o mestre fica responsável por transmitir os ensinamentos aos seus discípulos, baseado na metodologia do imã fundador, tal como a escola de jurisprudência islâmica. Em curtas palavras, a ideia de tariqa está encaixada nas ciências islâmicas como a ideia de um madhab, ou escola de jurisprudência, para o fiqh, e denota o sentido de haverem correntes de transmissão dos ensinamentos espirituais islâmicos. Em relação ao mundo muçulmano como um todo, a identificação com o sufismo é mais alta na África subsaariana. Embora seja parte do Islã normativo de 99% dos países muçulmanos e em locais onde minorias muçulmanas formam comunidades milenares, como a China. Em 11 dos 15 países pesquisados na região, 1/4 ou mais dos muçulmanos dizem pertencer a uma ordem sufi, incluindo o Senegal, onde 92% dizem pertencer a uma irmandade. As práticas espirituais do Islã existem desde o tempo do profeta Muhammad e dos seus companheiros, e servem para enobrecer a fé dos muçulmanos e torná-los mais próximos da presença de Deus. A principal prática espiritual do Islã é a lembrança de Deus, o zikr, que está descrita no Alcorão como um exercício que oferece muitas bênçãos ao buscador e vão desde a própria consumação das 5 orações diárias a dizer em nome de Deus antes de comer. Atualmente existem várias ordens sufis e cada uma delas transmite variações ortodoxas dos mesmos ensinamentos. Embora as diversas ordens tenham linhagens diferentes, todas são oriundas da mesma origem. Afinal, elas possuem as suas raízes no Alcorão e na Sunna. As ordens funcionam em comunidades e são orientadas por um sheikh que teve permissão de um superior para ensinar. A linhagem dos mestres deve se conectar ao profeta Muhammad. Os mestres orientam os muçulmanos a seguir a lei islâmica, que é a Sharia, e a estimular sua fé. Essas condições são capazes de despertar a adoração perfeita e para um sufi, esta é impossível de ser alcançada por meio de um caminho que não seja o Islã. Portanto, o sufismo não deve ser entendido como uma prática que não pertence ao Islã, e sim como uma parte inseparável dele, que ajuda os muçulmanos a desenvolver uma relação próxima com Deus através de uma vivência profunda dos ensinamentos sagrados do Islã.